Olá, estamos no ar com o Em Discussão e hoje a gente vai conversar com o vereador Isaac, ele que é o autor do projeto de lei 292/2018 e que cria o Programa Municipal Aracaju Sustentável de Energia Solar. Este é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Recebendo hoje a visita do vereador Isaac, a gente vai falar sobre energia limpa, sobre energia solar. Vereador, é sempre bom falar sobre essas formas de energia limpa, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Primeiro, Bruno, eu quero agradecer o convite de estar participando aqui do Em Discussão. É um programa da TV Câmara que tem alcançado muitos lares e a gente se sente muito honrado em poder discutir os projetos. Eu já assisti diversos vereadores aqui nessa tribuna, nesse espaço de divulgação dos projetos. E você sabe que a grande mídia não nos dá essa oportunidade. Então, eu queria agradecer e parabenizar por sua competência à frente desse programa do Em Discussão. O mundo todo está voltado a superar as matrizes energéticas que se basearam basicamente em energias não renováveis, né? O petróleo como sendo o centro das energias, né? Para motores, para a vida das pessoas, a gente precisa então encontrar novas alternativas. Além da energia eólica, né? A base do vento, nós temos a energia fotovoltaica, que é a energia solar. Então, como a gente pode ajudar a mudar na mudança das matrizes energéticas se a gente não propuser alguns tipos de incentivos e de programações para o município? Como vereador, não posso apontar para o Estado, mas preciso cuidar do meu local, da nossa cidade. Então, o projeto vai nesse viés de criar uma política de substituição, né, da energia fóssil, até mesmo da energia hidráulica, né, para a energia fotovoltaica. A gente sabe que a nossa energia hoje ela vem das águas. A nossa energia ela é hidrelétrica. E a energia solar é uma energia limpa. Você praticamente no Nordeste, você tem sol 90% do ano. Isso. E é uma energia que você pode captar de forma gratuita, né? Mas nem todos têm acesso a essa tecnologia. O Brasil, ele é um dos países, se não o primeiro, mas ele está entre os três, com maior abundância de água. O que acontece é que a fabricação, a construção de usinas hidráulicas, né? Ela basicamente é muito deletéria. Quando você represa a água para gerar energia, você tem um impacto ambiental muito grande. Então, ao longo dos anos, se baseou nessa matriz para a questão da energia predial, né? Mas se mostrou um tanto quanto destruidora do meio ambiente. Então, movimentos sociais, movimento dos povos indígenas vem enfrentando esse modelo em busca de uma alternativa. Nos parece que a energia solar ela dispensa qualquer tipo de agressão ao meio ambiente. Então, se nós não tivermos essa dimensão, que na balança entre o que é menos degradável ao meio ambiente, a energia solar se diz assim: olha, eu sou o grande viés de transformação da sociedade. E é mais barata. Veja, as tecnologias têm avançado muito na captação da energia fotovoltaica, da energia solar, não é? E a gente precisa entrar nesse mundo. Infelizmente o Brasil, ele abriu mão das tecnologias de ponta. Então, grande parte daquilo que vem dos equipamentos, dos insumos, para se montar os painéis solares e absorver essa energia e transformar em energia predial, energia elétrica, basicamente são importados. Então, Por isso o custo é elevado. Um custo elevadíssimo
E eu chego a dizer o seguinte, uma das revoluções que nós devemos passar no século XXI é exatamente essa mudança da matriz energética. Então, no dia que os pobres, que os menos abastados puderem ter em suas casas uma energia limpa e barata, ele poderá fazer do seu lar um ambiente de prosperidade. Em que sentido? Eu vou poder utilizar a energia para produzir. Então eu democratizo as oportunidades de microempreender no nosso Brasil. Por isso que a elite brasileira tem resistência. Há poucos dias quiseram no Congresso, na Câmara Federal, taxar o uso da energia solar. Veja que absurdo. E é por isso que você não vê o governo federal fazendo intervenção no intuito de retirar todos os impostos, todos os tributos que impactam no valor desses insumos que podem oportunizar as famílias a terem acesso à energia solar. Eu não tenho na minha casa, por exemplo, porque eu não pude comprar. Certamente outros tantos de nós não a têm a energia fotovoltaica porque não pode comprar suas placas, tudo aquilo que compõe a estrutura para absorver e transformar a energia. Então é isso, é preciso ter uma política pública clara e no meu projeto eu penso nisso. Eu penso por dois vieses. Penso pela redução do IPTU. O IPTU é o único tributo que é próprio do município, é o exclusivo do município. Então, qual seria a ideia? A gente vai oferecer ao dono do imóvel uma redução no seu IPTU na medida que ele apresentar que ele utiliza uma energia limpa. Essa redução é de até 30%. A gente botou de até porque a gente quer colocar os patrimônios de maiores valores com o menor índice de redução. E os imóveis, as plantas imobiliárias, né? Os imóveis mais baratos com maior percentual de desconto de IPTU, ou seja, é inversamente proporcional. Os mais pobres pagarão menos para poder ter acesso à compra desse equipamento. E o ISS também, que é imposto sobre circulação, né? Então o município tem, se não me engano, 2 ou 3% nessas mercadorias. Então a gente precisa reduzir isso a zero. Porque reduzindo isso a zero, a gente vai poder claramente também criar essa oportunidade. Isso resolve? Não resolve. Nós vamos estar dando um exemplo. É o primeiro passo. Primeiro passo, dando um exemplo para o Congresso Nacional. O que o Brasil deveria estar fazendo era preparando jovens cientistas para adquirir. Você sabe que tecnologia você compra. Tecnologia ninguém lhe dá. Como é que eu faço esses óculos? Há uma tecnologia nisso. A tecnologia de ponta é a mais disputada. Os países guardam as informações. Você tem que comprar. Como é que você compra? Você compra os projetos e você compra, inclusive, a vinda dos mais experientes. Você atrai. Quanto ele ganha na Holanda? A Holanda é outro país de ponta nesse sentido de energia solar. Quanto o engenheiro elétrico ganha coordenando um projeto? Ele ganha lá 20 mil euros. A União paga 50 mil euros. O atrai para o mercado. Constrói os produtos, os insumos e começa a ter tecnologia própria. O Brasil abriu mão, ao longo dos anos, da tecnologia própria, de ponta, para investir apenas em um setor, no agronegócio. É muito importante o agronegócio, mas ele não é o único setor que deve prosperar em um país. E esse desconto que o senhor coloca do ISS, ele é uma forma de incentivar, porque, como o senhor falou, essa tecnologia é muito cara, existem até bancos que fazem financiamento. Sim. É como se fosse um consórcio. Isso. Porque o custo é elevadíssimo. Você adquirir hoje os insumos para ter energia solar na sua casa, é impacto mais ou menos de um valor de um carro popular. Então você vê que para o Brasil um carro é um patrimônio, né? Os países desenvolvidos não. Mas no Brasil todos nós queremos ter um carro, porque além de ser aquele que transporta, via de regra, nossas famílias, ele é um patrimônio para uma hora de uma emergência. Veja que a gente está colocando no patamar de patrimônio algo que não deveria ser. Esses equipamentos para a captação da energia solar deveria ser algo do mundo dos pequenos valores. É como se você comprasse uma máquina de lavar, uma geladeira, e não como se eu tivesse que ter um patrimônio extraordinário.
Então é possível fazer, há uma resistência da elite. A nossa elite não é mais a elite do campo, do imperialismo de tomar território. A nossa elite que domina o Brasil é do campo econômico. Por que você não vê grandes propagandas nas grandes mídias? Você não vê na Globo, você não vê no SBT. Olha, energia solar extraordinária. Por que você não vê isso? Porque não interessa a quem compra energia hidráulica, por exemplo. Você sabe que tem leilões. Os leilões vendem. Nós temos aqui em Estância e mais 3 municípios que não utilizam a energia da Energisa, que é uma empresa privada. A Energisa, ela compra os lotes de energia produzida pelas diversas hidrelétricas do Brasil, Chess e tal. Muito bem. Esses grandes conglomerados financeiros não aceitam que vá se fazendo ao longo do tempo essa substituição, porque ele é dono da empresa que gera milhões. Ele vai perder receita, né? E perceba que você não tem a participação dessas empresas nesse negócio. Por que é que a nossa grande empresa aqui, a Energisa, não se excluiu, não entrou, não participa da confecção, da construção desses materiais para a captação da energia solar? Porque não interessa a mudança da matriz. Então nós que somos parlamentares estamos aqui a serviço do povo. Eu que não fui eleito, modéstia à parte, por grupo financeiro nenhum, tenho o dever de criar políticas que incentivem a mudança da matriz energética, as mudanças, né, das matrizes energéticas. Portanto, eu acho que esse projeto ele não é extraordinário, mas ele ele puxa a bochecha de quem administra nosso Estado. Estamos conversando com o vereador Isaac, ele que é o autor do projeto de lei 292/2018, que cria o Programa Municipal de Aracaju Sustentável e Energia Solar. Vereador, a energia solar ela é tão interessante que as pessoas que já têm esse tipo de tecnologia em casa usam na sua residência e muitas vezes o que sobra vende para a própria Energisa que distribui na rede. Vendia. Não vende mais? Não vende mais. O sistema percebeu que estava sendo destruído por dentro. Você pode agora acumular. Você produziu tantos quilowatts de energia e você só produziu 300 quilowatts, você só utilizou 200. Você tem 100 guardado para você. Se em um dado momento você precisar de utilizar mais, você não será cobrado porque você tem uma reserva. As empresas não estão comprando mais. Entendi. Por quê? Porque ela percebeu que estava financiando o que eu falei anteriormente, a mudança da matriz energética. Nós temos um país que, infelizmente, ele não está voltado para atender ao seu povo. Ele ainda é um país que está com os olhos voltados para a elite. A elite não permanece no poder, não é pelo voto apenas. A elite permanece no poder pela consideração de renda. Nós, no Brasil, agora na pandemia, na verdade, o mundo, a cada 48 horas, produzia um bilionário. Um novo bilionário. Ele era milionário, passou a ser bilionário. A pandemia, que seria um instrumento em tese, de uma mudança nesse modelo capitalista, ela se mostrou pior para as classes menos abastadas. O aumento da inflação, você percebe que o aumento da inflação empobreceu as famílias, porque o salário perdeu o poder de compra. Então nós temos hoje um país endividado, um país de muitos pobres e miseráveis, 20 milhões, e um país onde nós temos no Brasil 8 trilhões e nós temos 4 trilhões e 800 bilhões de recursos. É o que a União tem para poder distribuir. E nós temos 25 bilhões de investimento efetivamente nas áreas sociais. Vejam quanto do recurso que nós produzimos de riqueza se dissipa sem chegar até os pobres. Sem habitação, nós não temos programa nenhum de habitação. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que se desmontou a ideia de que uma nação precisava ser... O país parou de crescer. A indústria brasileira, ela já foi a maior construtora de riqueza para a nação. Hoje é o agronegócio. O agronegócio emprega muito menos que a indústria.
Então nós estamos a passos largos voltando para a década de 60, 50, 60 de um país agrário querendo se tornar um país industrial. O que seria um contrassenso, porque na década de 80, 90 até meados de 90, nós disputávamos com a China em crescimento. Chegamos a crescer 9%. O Brasil tem uma previsão de crescer, próximo ano, 0,1%. Porque a gente não investe exatamente na produção. Energia solar é símbolo de produção das famílias, dos grupos, das cidades, dos estados poderem produzir mais. Por que é que eu não consigo criar a piscicultura? Uma das questões da piscicultura é o alimento do peixe, que está importado, boa parte, e o custo da energia. Então, se você tem uma energia mais barata e acessível a todos, você tem um país voltando a engrenar, não é, na sua capacidade de crescimento. Então, esse assunto vai estar dominando o mundo inteiro. Desculpe me demorar tanto nas respostas. Não, mas é porque ele vai tomando a nossa mente. Veja, a Alemanha disse que até 2050 zera as energias fósseis. Não é? Carvão para energia zera. E quer zerar os carros também que sejam à base de petróleo, né? Que é a gasolina, diesel. Diesel já está quase zerado lá. O contrário do Brasil. Você vai comprar um carro, você diz, eu queria que ele fosse a diesel, né? Que a tese que ele é mais barato. Lá diesel está repugnado. Porque polui demais. Então eles querem mudar essa matriz. Então os carros elétricos. Você tem um grande milionário do mundo, agora me fala até o nome aí. Elon Musk. Elon Musk. Qual é a área dele? Carros elétricos. Ele pegou esse filão e... Então na Alemanha até 2050, carros todos elétricos. Nas casas, energia solar. Tá certo? Porque... Preciso compreender uma parte mais científica dessa questão da energia solar. Ela absorve o calor. Né? Então, mesmo em países frios, por incrível que pareça, ela consegue pegar o calor produzido pelo gelo, que parece... Sabe que o gelo queima, não é? Isso. Então, ele também emite calor. Parece um contrassenso. E produzir em longa escala, em larga escala. Então, eles facilitam o acesso. O que o governo precisa fazer aqui... Quer dizer, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sua casa gasta quanto? A média de uma casa simples é R$200. R$200. Você quer R$200? O que é preciso para que você não pague mais R$200? Eu preciso X placas. Em quanto tempo você paga isso? Em 5 anos. Então eu ponho R$200 para você pagar a um banco e você mesmo vai custear a sua energia solar depois de 5 anos, 3, 4 anos. Você tem energia solar, de energia na sua casa de graça. Ela mesma vai se pagar. Porque esse material dura de 15 a 20 anos, funciona muito bem. Então, tem que entrar com incentivos, né? E a administração, uma coisa importante aqui, tem que dar exemplo. A nossa prefeitura de Aracaju não tem nenhuma política de mudança de matriz. A sede da prefeitura, ela é toda baseada na energia elétrica hidráulica. Convencional. Né? Convencional. Então, alguns jogos daqui, como é Tribunal de Contas, já começou a colocar placas solares, então tem que dar exemplos, né? É energia limpa, é construindo o mundo para os que vão vir, para nós, mas para os que vão vir. Então, a Câmara precisa fazer isso, dar um exemplo. Nossa energia também é tradicional. Por que a Câmara não compra as placas? Para que essa nossa energia seja limpa, mais barata? Para que esse recurso possa se tornar em outras ações da Câmara? Estou dizendo isso porque a gente está, infelizmente, a passo de tartaruga, quando o mundo está, a Europa especialmente, está focada. E você está vendo a guerra com a Ucrânia, né? Isso do gás e tudo mais. Mas é isso. Agora, vereador, como é que se rompe essa barreira elitista e transforma a energia solar de uma forma popular? Como vencer essa barreira? A política é o caminho das transformações. É comum você ver nos programas, na grande mídia, uma deteriorização da imagem política. Isso é intencional. Compete aos grandes grupos econômicos desconstruir a imagem do político. Por quê? Porque todas as vezes que você fragiliza a classe política, e ela tem um monte de contradições e corrupções, e você não separa o joio do trigo, você iguala por baixo, você impede que os bens intencionados tenham acesso ao poder.
Então, quem tem assumido os cargos públicos de maior vulto, que é a Câmara Federal e o Senado, via de regras, são os mais poderosos. E os mais poderosos têm um acordo com aqueles que o fizeram poderosos. Então, você tem no Senado pessoas ligadas a essa área que nós falamos aqui, a compra e venda de energia hidráulica. E você tem na Câmara uma grande maioria que não está voltada para essa questão porque tem outros interesses. Se não for pela política, não haverá transformação. Porque quem destina o recurso da União são os políticos. O orçamento vai para a Câmara Federal e para o Senado. Se ali não houver eu vou chamar de a mão alvissareira, a mão cristã, que diga, olha, nós precisamos investir aqui, o recurso não chega. Porque para onde você botar recurso não falta. A questão é quais são as questões centrais que podem mudar a pirâmide social desse país. Cesta básica não muda, meu irmão. Cesta básica é bom, mas acaba. Você tem que mudar é aquilo que gera a produção. O nosso povo se afastou da ideia de serem co-participante da riqueza desse país. A propaganda é agro é tudo. Agro não é tudo, porque se agro fosse tudo, nós tínhamos um país mais rico do mundo. Nós somos o maior exportador de grão do mundo. O Brasil é o maior exportador de grão do mundo, de grãos do mundo. E o Brasil é um país que tem hoje 1 quilo de feijão a R$9, meu irmão. É uma incoerência 1 quilo muito de feijão grande. aqui é mais caro do que na Europa. Você pegando €1 e transformando em real, dá R$6,50 mais ou menos. Então, é um assim de todo esse processo. Então, aí volto à sua pergunta, como é que muda? Você precisa mudar a cabeça dos políticos. A cabeça de Isaac, a cabeça dos vereadores, dos deputados, porque é um processo de enfrentamento. Ameaçaram taxar. Bolsonaro recuou, disse, não vou aceitar. Eles vão tentar novamente. Daqui a pouco, se a gente não fizer políticas nesse viés, nós vamos caminhar para você ter acesso à placa solar, você tem acesso, que é muito fácil a sua implementação, para você ter ideia, o próprio cidadão, meu irmão colocou ele mesmo. Tem um manual, é muito simples. E chama só o engenheiro para fazer a ligação da rede e tal. E daqui a pouco você vai ter acesso a isso, mas vai pagar uma taxa. Aí a gente retorna novamente à questão essencial, né? Então, é isso, é mudando a mentalidade da classe política, né? E mudando também, quando os políticos não quiserem absorver isso, mudando os políticos, né? Você primeiro muda, eu não sou o melhor de todos, eu quero que as pessoas pensem naquilo que é correto. Então, nós somos vereadores, todos os dias chega alguém com um talão de energia. Vereador, por favor, me ajude a pagar, que já tem 2, vão cortar. Eu não posso fazer isso. Eu vou acudir 1, 2, 3 pessoas, mas tem centenas de pessoas hoje que vão deixar de ter acesso. Num período muito breve, nós teremos casas e mais casas em Aracaju, às escuras. E quais são os riscos de incêndio? É a mesma história do gás de cozinha. Famílias que cozinham com álcool, tem vários casos de queimaduras de 2º até 3º grau. Então, se nós não agirmos rápido na busca dessa tecnologia e na pulverização, a palavra científica é vulgarização, no bom sentido, você deixa para todos ter acesso, nós seremos uma sociedade mais pobre ainda que já estamos. Vereador, o projeto está em tramitação, né? Ele está em segunda discussão. Como é que está sendo a conversa com os colegas parlamentares? Você sabe que já tem resistência, né? Teve resistência do Poder Executivo já. Olha, projeto, reduz tributos. Os governantes, eu entendo, eles têm ojeriza a qualquer projeto que reduza tributos. Porque são os tributos que formam o bolo do orçamento. Mas se nós não tivermos a coragem de cortar parte pequena desse bolo, porque veja, se são poucos acessos, hoje são poucos que irão pedir a redução do IPTU e do ISS. Então não há que se temer que haja um desmonte do orçamento público. Não há nada disso. O acesso a esse tipo de bem é, como nós já colocamos aqui, é alto, é caro, custa. Então, nós não teremos nem 5% dos nossos imóveis com essa capacidade de ter a energia fotovoltaica, a energia solar. Mas a resistência é por princípio.
Corta orçamento, não pode, vai tirar da onde e tal. Nós vamos insistir. Esperamos que os demais vereadores tomem consciência de que é um projeto importante, que nós possamos então aprovar e aí passar a debater com o Poder Executivo o incentivo. Eu volto a dizer, não há no nosso país nenhum tipo de propaganda ou de incentivo ao consumo, nem sequer explicando cálculos. Tem até situações que é melhor você financiar esses equipamentos do que você pagar mensalmente a energia solar, a energia elétrica, não é? Porque ele mesmo vai se pagando. Ele mesmo, você vê que não tem. Tem aquela propaganda assim, empresa tal de energia solar, pronto, acabou ali. Não é assim. O processo educativo é outro. É a mesma coisa, eu falei, eu sou funcionário do INSS. Você não conta programa na televisão explicando que você tem direito a benefícios da Previdência. Porque o governo não quer que você tenha acesso. Então, parece que eu sou um construtor de... ele constrói ideias mirabolantes, que o mundo é feito de perseguições. O mundo é feito de interesses. Os interesses se contrapõem. Os mais fortes se sobrepõem sobre os mais fracos. E os mais fracos, em tese, se recorrem à política, à eleição dos políticos para se suplantar os mais poderosos. Como é que eu posso chegar na frente de uma empresa de vulto da área da energia hidráulica, né? E eu vou lá para a porta, olha, isso aqui não dá em nada. Eu digo, todo dia, o governo faz tabelas vermelha, amarela, e vai aumentar, e aumenta, já chegamos a mais de 30% de reajuste da energia elétrica. E ele não diz hora alguma, olha, nós estamos passando por isso, mas nós temos uma outra matriz, estamos construindo, nós vamos pulverizar o alcance desses instrumentos. Vocês vão ter, no mínimo, energia solar para o chuveiro, para uma parte da casa. Essas políticas de incentivo para acudir à população, nós não temos. É um projeto muito importante, bastante interessante. Vamos aguardar aí a tramitação, os trâmites aqui na Casa Parlamentar. Mas o senhor também tem outros projetos bastante interessantes, né? O senhor pode citar aqui, alguns aqui para a gente? Olha, veja, eu estou na segunda legislatura. Eu foquei muito em ampliar a questão da saúde, né? A gente tem uma perda muito grande ainda de membros inferiores. Aprovamos uma lei de orientação às pessoas que têm diabetes e por conta disso não fazem o autoexame, vão às unidades básicas de saúde, os médicos analisam o exame, está lá a glicemia mais de 150, homem, e aí não verifica se tem alguma ferida no pé, e a gente é um dos estados que mais amputa no Brasil, em números. Isso é alarmante. E a gente precisa construir uma política de saúde forte nesse aspecto. Mas me voltei desta vez agora para esse mandato, para a questão do empreender. Então, estou tentando ver se a gente constrói, até entreguei um documento, desta parte, bem elaborado ao prefeito Evaldo Nogueira na campanha. E ele, por esse dia, citou uma possibilidade de um projeto que acho que foi do que eu enviei para ele, que é a criação de microempresas com financiamento público do município. As taxas de juros dos bancos chamados estatais são muito altas. O Banesp não consegue oferecer uma linha de crédito bem abaixo. E ainda há um conceito na sociedade diz assim, o banco X estatal não dá lucros igual ao banco particular privado, mas não é para dar mesmo. Ele está ali para cumprir uma função, sobretudo social. Exatamente. Ele não é para dar prejuízo. Faz o balanço, aí diz, o Banesp teve tantos milhões e o Bradesco aqui no estado teve o dobro. A função dele não é essa. A função dele não é essa. Então você recorre aos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e as taxas de juros são altas. Então você não incentiva, além de ter um arcabouço de restrição ao acesso ao crédito extraordinário. Você chega lá, o cara só pode perguntar o nome do seu bisavô, se seu bisavô devia. Então é tudo montado para que você não tenha acesso ao crédito. E quando você tem, você não pode pagar. Aí você pega 20 mil para abrir um micronegócio, não consegue pagar porque a taxa de juros é muito alta,
você se endivida e está fora do mercado. Então são milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho, do empreendedorismo, porque seus nomes estão no SPC e Serasa. Aí as pessoas pensam que eles são pessoas que foram decidiosos, mau caráter, quiseram pagar. Não. O juro é escorchante no Brasil. É a maior escolha o Brasil tem no cartão de crédito. Está entre a segunda maior taxa do mundo. Enquanto aqui a gente cobra 30% ao ano, nos Estados Unidos chega a 4% ao ano. A diferença é muito É grande. muito grande. Os cartões de crédito amam o Brasil. Você atrasa a fatura e um dia eles aplicam 10%, 9,5% de juros na fatura. Todo mundo sabe aqui. Turma da produção já passaram por isso. Vê esse cartão, por que todo mundo sai correndo? Porque se for R$ 100, no dia dá 109. Por um dia de atraso. Então, e eles gracejam aqui porque há uma cumplicidade da elite econômica e política que não reverte esse processo. Então, precisamos ter no orçamento do município, ter um recurso para financiar, eu chamo de nanoempresas, menor do que micro. Às vezes, com uma máquina de costurar, eu consigo produzir e sair da miséria, porque o nosso país está indo os brasileiros estão indo para a miserabilidade. É não ter o que comer, meu irmão. É não ter, antigamente, é não ter o que comer, é não ter nem um arroz, nem um feijão, é não ter um pedaço de frango para comer. Porque ele não tem renda para passar um mês mais. Então é isso que a gente está dizendo. Assim, aí, um dos projetos é que eu estou muito focado nisso, e o prefeito Edivaldo soltou que poderá fazer uma movimentação nesse sentido. Eu acho necessário. Eu disse isso a ele. Disse, prefeito, tem um momento que nós temos que ultrapassar as barreiras. A tese central é os bancos públicos financiariam isso. Não fazem e parece que não o farão. Porque a grande mídia construiu nossa cabeça. Olha, veja. Oh, meu Deus do céu. A Petrobras teve 44 bilhões em 3 meses de lucro. Números muito altos. A quem interessa isso? Os acionistas minoritários. A gente não consegue reduzir o preço do combustível. Por quê? Porque os microacionistas, micro entre aspas, que já se tornaram internamente maioria, pela política da Petrobras, não reduz. A Petrobras tem 44 bilhões e a empresa divulga. A Petrobras bate recorde de arrecadação. E o pobre sindicato diz, coisa boa. Meu irmão, ele bateu o recorde nas suas costas, cobrando a 8 a 9 reais de combustível. Então, até nesse sentido, essa mudança da matriz energética, no futuro, veja que eu não falei de carro elétrico aqui, sabe por quê? Porque eu não posso ter, você não pode ter, eu sou vereador. Muito caro. E um assalariado pode ter um carro elétrico. Eles não querem não, por isso que é caro, se for botar, ele não vai consumir mais a cadeia. Ele vai deixar de comprar o carro movido a energia fóssil, ou seja, a gasolina, ou a diesel, já quebra um setor deles. Aí vem para o outro. O setor elétrico. Não, e a gente? Como é? Que ele vai para energia solar. Aí vem. É uma cadeia que fica resistindo, e a gente no meio desse turbilhão. Mas a gente tem que enfrentar. Olha, o homem ou a mulher, quando fala assim, o ser humano que para de sonhar, enfrentar as injustiças, já pecou. Que Jesus falou, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então você já não é mais um bem-aventurado, você é um desgraçado. Você está sem a graça de Deus. Então se você for cristão, saiba de uma coisa. O cristão não pode nunca pregar desilusão. Ele tem que pregar esperança e a sede por justiça. É nisso que eu pauto o meu mandato. Vereador, também tem a criação de uma comenda, né? Isso. Enfermeira Maria José Figueroa. Basicamente, não é que ela é a primeira enfermeira, mas a história dela é muito extraordinária. Ela é aracajuana e ela se forma em uma faculdade do Rio de Janeiro, na cidade da Guanabara, chamada Estado da Guanabara. E volta na década de 60 para 68, se não me engano, para Aracaju, e começa a exercer a sua atividade. Uma figura extraordinária, foi para o cirurgia, coordenou todo o processo de recebimento, de cuidado com os pacientes. Ela também foi professora da Universidade Federal de Sergipe, atuou também na assessoria da saúde do Estado e ela foi assassinada.
E nós criamos essa comenda porque há muitos cidadãos aracajuanos que fizeram história, mas estão escondidos. Porque a história que nós temos hoje é a história da elite. Os grandes nomes, né? A gente não tem a história das grandes personalidades, mas que não são do mundo das grandes famílias, né? Vejam os nomes dos nossos patrimônios, quem são aqueles que dão os nomes, via de regra. São ex-governadores, ex-ministros, são famílias geralmente mais abastadas. abastadas. Né? Mas essa mulher, eu fiquei muito feliz que aprovamos a urgência, devemos votar na próxima semana. Mas já nos antecipamos, que temos conversado com os vereadores e vereadoras, e na última segunda-feira houve aqui uma sessão especial, belíssima, com o Conselho Estadual de Saúde, com o Conselho, com o Corém, com os sindicatos de enfermeiros, com as diversas, com parteiras, com técnicos de enfermagem, com a turma do SAMU. A turma, vou chamar de turma, que eu gosto dessa palavra. A turma boa que faz a saúde do nosso estado. Nós homenageamos do mais simples ao coordenador, à coordenadora do SAMU. Por que fizemos isso? Porque as homenagens têm que ser feitas em vida. São essas pessoas. Exemplo do SAMU. O SAMU presta um serviço extraordinário. Uma certa vez, Belivaldo pensou em privatizar. Eu me virei no raio aqui dentro. A gente fez um movimento forte e dizendo que tinha que investir no SAMU, tinha que aparelhar de novos equipamentos, de novas ambulâncias, porque é um dos grandes serviços que nós temos e salva muitas vidas. Então, a quem salva muitas vidas, a quem cuida de nós, a gente precisa reverenciar, né? Então, essa homenagem, essa comenda tem esse misto de fazer conhecida a Maria José Figueroa e fazer com que os profissionais se sintam, de alguma forma, agraciados, além da questão do piso, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara Federal e Senado, o projeto 2564, que cria as tabelas, ou seja, o mínimo que os municípios, que os estados vão poder pagar esses profissionais, vão estar lá estabelecidos. O piso é o mínimo. O teto, fiquem à vontade. Mas não é possível que um enfermeiro ganhe um salário mínimo e meio. Isso é excrescência. Um técnico de enfermagem que está disputando para ganhar R$1.300, R$1.400, tendo que pagar transporte, alimentação. Não. Aí você não vai ter uma saúde de qualidade. Então é preciso ter cuidado, né? Pandemia, muitas palmas, muitas frases nos apartamentos. Agora é a hora da valorização. Valorização pelo viés remuneratório. Eu não esqueço da expressão do apóstolo Paulo. Digno é o trabalhador do seu salário. Vereador, muito obrigado por sua participação e parabéns pelo trabalho. Bruno Almeida e toda a sua equipe aqui Em Discussão, eu estou muito feliz de estar com você e dizer a todos que acompanham a TV Câmara. Ela é uma TV Câmara, é uma TV que não tem um viés financeiro, ou seja, que não está atrás do lucro, mas está em busca da boa informação para transmitir para você que está em casa. Então, quebre o jogo, deixe um pouco de assistir a grande mídia e ouça e veja um pouco o que a TV Câmara tem para você. Certamente você vai aumentar o seu cabedal, o seu acúmulo de informações e de processo educativo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, vereador. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por seu carinho, por sua audiência e a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!